Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós participamos do velório e sepultamento da avó da Fabiana. Mais um que a gente entrega, eu creio que para Cristo. Nós não sabemos os mistérios do Senhor, nós não sabemos das coisas que Ele pode fazer. Mas hoje nós estivemos lá, um dia frio, um lugar bem frio. Mas ali a palavra de Deus se cumpre mais uma vez, pois na casa do luto há reflexão, a sabedoria. E ali a gente pôde pensar em muitas coisas. Uma das coisas que eu saí mais uma vez dali pensando é que nós não temos domínio sobre a morte. Ela vem sobre bons, vem sobre maus, vem sobre quem está em condições de saúde, também vem sobre quem não está em condições de saúde. A morte, ela está aí. Ela não é um projeto de Deus. Por isso nós não estamos preparados para ela. Como a pastora colocou lá, deixou bem colocado. Não estamos preparados para a morte, não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. Mas o pecado trouxe consigo a morte. E nós precisamos enfrentar essa morte. E um dos louvores que foi cantado lá, porque Ele vive, ou Deus enviou, diz justamente isso. O dia em que a morte chegar, eu a enfrentarei. O dia que ela chegar para mim, sem medo, eu a enfrentarei. Porque eu vejo a esperança em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Hoje nós participamos de um sepultamento de quem nós tínhamos no coração que havia uma esperança, de que Cristo estava ali. Mas quantos morrem todos os dias, os quais a gente nem fica sabendo, que estão indo diretamente para o inferno. E fica aquela questão: eu tenho a certeza da minha salvação em Cristo? Cristo é a minha esperança, Ele realmente é a minha esperança? Quando vem a tribulação, quando vem o tempo mau, eu estou firme em Cristo Jesus? Ou o tempo mau não veio ainda, por isso eu acho que estou firme? Então eu preciso estar muito firme em Cristo Jesus. Ele tem que ser a minha esperança. Ele precisa ser a minha esperança. Ele é o meu galardão, Ele é a minha herança, Ele é o meu presente. Cristo é a minha vitória. Ele sim é a minha vitória. Nada que eu conquiste nesse mundo, nada que eu tenha nesse mundo. Outra coisa que uma outra pessoa que estava ali presente disse, e eu tinha acabado de conversar com o Cláudio a respeito disso, e com a Sandra, é o lugar e o fim dos ricos e dos pobres. O máximo que um rico pode ter ali é uma lápide feita de mármore, um mármore talvez até importado de outro lugar, com um cravejado ali de bronze, prata ou ouro, que um dia vai ser assaltado, roubado, e alguém vai entrar ali e vai furtar. Mas a paz que excede o entendimento, a glória, talvez ele não tenha. E isso é triste. Tanto também aqueles que não têm dinheiro, que são talvez enterrados ali diretamente na terra, sem nenhum caixão, vão passar pela mesma coisa. Não é porque são pobres que vão para o céu, mas a pobreza está em não ter Cristo Jesus como Salvador. Então tenhamos certeza de que nós temos Cristo como Salvador. Vamos orar. Clame pela vida da Fabiana, do Cláudio, da irmã Silvia, Carol, a irmã, Juliana também, irmã, que nesse momento passam aí por um tempo de luto. Que Deus console os corações, que Deus os guarde. Pai Todo-Poderoso, nessa noite nos entregamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que coloque, ó Deus, o Teu Espírito Santo sobre a família da Fabiana, Senhor. Toda a família, ó Pai, que nesse tempo, ó Deus, de despedida, Senhor, nesse desligamento, ó Deus, pelo luto, ó Pai, posso, Deus, tirar desse tempo, ó Pai, o conhecimento e o entendimento do Senhor. Que posso, Deus, não usar, Senhor, os seus lábios, ó Deus, para blasfemar contra Ti, ó Deus, tentando entender, ó Deus, o porquê da morte, mas que nesse momento seus lábios sirvam, ó Deus, para clamar a misericórdia do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para que se rendam diante da Tua presença, ó Pai, enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida, ó Pai.
Deus, trabalha com o teu consolo, pois o Senhor, ó Deus, é o único que sabe fazê-lo, Senhor. O Senhor é aquele que tem o poder, ó Pai, para tratar os corações, ó Deus. Então, nessa noite, nós pedimos, especial, Deus, sobre a vida, Senhor, de cada um deles, ó Pai, para que venha o consolo do Espírito Santo. Sobre esta igreja aqui, ó Pai, eu entrego nas tuas mãos, apresento este povo diante de ti, que o Senhor esteja comigo, Senhor, nessa noite, ó Pai, fale através dos meus lábios, não me deixe, Deus, falar aquilo, Deus, que vem de mim, ó Pai, mas tão somente aquilo que vem da tua palavra. Esteja com cada irmão aqui, ó Deus, capacitando cada um de nós, Deus, para podermos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai, nessa noite. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos, eu te peço em nome de Jesus, pois a palavra, Senhor, é tua, ó Deus, é perfeita, ó Pai, mas nós imperfeitos, ó Deus. Então nos dá, Senhor, o Espírito Santo para que possamos compreendê-lo, ó Pai, da forma, Senhor, da maneira, Deus, que devemos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós suplicamos a Ti. Trabalha neste lugar, ó Pai. Trabalha e opera sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Pedro aqui, ele nos deixa claro a respeito do que Cristo é por nós, o que Cristo fez por nós, o que Cristo conquistou para cada um de nós. Há muitos aí ainda desejando vitórias nesse mundo. Elas podem acontecer, mas a maior vitória foi conquistada para mim na cruz. A morte que eu deveria morrer foi morta por mim, por Cristo Jesus. Essa é a maior vitória que o homem pode ter, e ela está conquistada na cruz. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem essa vitória. Então muitas vezes nós ouvimos falar de culto da vitória, que a tua vitória vai vir, a tua vitória vai chegar. Se a tua vitória não chegou ainda, é porque você não é convertido ainda. O dia que você converter, você vai receber a tua vitória. Porque a vitória é Cristo, a nossa vitória é Cristo Jesus. Ele é a nossa suficiência, com Ele não precisaríamos de mais nada. Nessa noite, eu quero trazer um ponto específico aqui. Algo que talvez, não sei se todos aqui já receberam Cristo, se todos aqui já têm a sua decisão por Cristo Jesus. Eu creio que a maioria aqui sim. Não sei quem verdadeiramente ou quem não cabe a nós julgar isso. Mas considerando que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus e temos a nossa esperança em Cristo, nos foi dado algo maravilhoso que Cristo nos deu, nos conquistou. Ele nos deu poder. Que poder Ele nos deu? Nos deu poder de nós sermos chamados raça eleita. Raça eleita. Fomos eleitos por Cristo Jesus. Por Cristo nós recebemos, nós que não éramos povo, nos tornamos povo pelo sangue de Cristo Jesus. Nosso sangue não tem, talvez alguém aqui tenha alguma descendência aí de um hebreu ou um judeu.
Mas a maioria não, nós estamos em outro país, em outro lugar, em outra nação. Nós adorávamos outros deuses, uma nação estrangeira. Nós não somos do povo de Deus, povo de Israel. Mas porque havia misericórdia e graça no coração do Senhor, e o povo rejeitando ao Senhor, nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, raça eleita. Não só raça eleita, mas a palavra aqui diz sacerdócio real. É sobre isso que eu quero falar. Mas vamos passar para as outras coisas. Nação santa, terra separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusivo é diretamente ligado a alguma coisa. É somente para aquele ou aquela pessoa ter acesso. Isso é exclusividade. Exclusividade quer dizer que não é para todos. Exclusividade quer dizer que está ligado a alguém, pertence a alguém. E quando fala que eu sou de propriedade exclusiva de Deus, quer dizer que eu não posso me misturar com mais nada, porque eu pertenço a Deus. O marido, antes de estar ligado à sua esposa, ele deve pertencer a Deus. A esposa, antes de estar ligada ao seu marido, deve pertencer a Deus. O filho, antes de estar ligado ao seu pai, deve pertencer a Deus. E o pai, antes de estar ligado ao seu filho, deve pertencer a Deus. É isso em primeiro lugar, porque eu sou exclusivo de Deus. Primeiro é o meu Deus, depois o meu filho, a minha esposa, o meu pai, meu parente. Primeiro é o meu Deus, porque eu sou exclusivo dele. Meu pai não deu sangue dele por mim. E ainda que desse, meu pai não é justo o suficiente. Assim como é minha mãe, minha esposa, meus filhos. Então eu sou exclusivo de Deus, porque eu fui comprado pelo sangue do seu filho amado. O seu único filho. Puro, santo, perfeito. Por isso nós somos exclusivos de Deus. Ninguém pagou o preço que Cristo pagou por nós. Mas Ele pagou. A fim do quê? Existe um propósito para tudo isso. E a gente vai falar um pouco disso também. Sacerdócio real. Sacerdócio real quer dizer o quê? Que cada um de nós que recebemos Cristo Jesus, recebemos diante desse mundo, prestar tudo aquilo que o sacerdote fazia. Hoje, ou até no Novo Testamento, não usa-se muito a expressão sacerdote, para tirar um pouco a ligação que havia com a lei, para que as pessoas não voltem a fazer sacrifício novo e pensar que o sacerdote é aquilo lá. Mas não, sacerdócio é a vida que nós temos. Como é que funcionava o sacerdote no Antigo Testamento? Os sacerdotes eram escolhidos por Deus, separados para Deus, para viverem suas vidas para Deus, somente para Ele. Uma tribo toda foi escolhida para ser sacerdote, uma tribo toda, uma família toda, seguindo geração por geração, foi escolhida para ser sacerdote. Tribo de Levi, os levitas. As pessoas dizem que os levitas são aqueles que cantam. Não, o levita é todo aquele que cuida da obra do Senhor. Todos nós somos levitas, ou deveríamos ser levitas, cuidar da obra do Senhor. Nós somos sacerdotes, que recebemos um sacerdócio real, um sacerdócio que vem do ensinamento, da ministração de Cristo Jesus. Por isso que diz sacerdócio real. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus vem do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Porque é muito parecido. Melquisedeque não falava sobre pai, não falava sobre mãe, mas falava que ele era um sacerdote levantado por Deus. Da mesma forma, Jesus veio como sacerdote. Só que ele é o supremo sacerdote. Ele é o absoluto. Se Cristo é o sumo sacerdote, e nós temos Cristo vivendo em nós, da mesma forma nós somos sacerdotes desse rei. Então são duas vezes real. Tanto sacerdócio real, porque ele vem de um rei, que é o rei dos reis, Jesus Cristo, quanto o sacerdócio real no sentido de que o sacerdócio de Cristo é o verdadeiro sacerdócio. Porque foi aquele que cumpriu a lei perfeitamente até o fim. E no fim da lei, o que ele fez? Se entregou como sacrifício perfeito. Ele era o Cordeiro perfeito. Ele era o Cordeiro Santo perfeito. Ele se entregou. Então, depois de cumprir toda a lei
Quem fez o sacrifício? Ele se entregou como sacrifício a cada um de nós. Então, hoje, parece que está meio esquecido. Ou a gente talvez não entendeu a palavra de Deus, talvez nós deixamos de lado o sacerdócio real. O sacerdócio real quer dizer ministrar diante de Deus como Cristo ministrou. Ministrar a adoração a Deus como Cristo ministrou sua vida toda. Esse é o nosso sacerdócio. Jesus Cristo aprendeu do seu pai José o ofício de carpinteiro. Mas em nenhum momento da vida você ouve Jesus usar um exemplo de carpintaria. Pelo menos eu não vi ainda na Bíblia aqui Jesus citar algum exemplo de carpintaria. Quando eu corto a madeira, é assim. E que o exemplo que Cristo usa é de agricultura, plantio, cultivo. Normalmente é isso, trabalho com a terra, cuidado com animais. Por que será? Não sabemos. Hoje acontece algo que nós dizemos que somos crentes e nós vivemos a nossa vida normalmente. Não é assim que nós fazemos? Eu creio que é assim. Então, eu sou um bombeiro que sou crente. Eu sou um médico cristão. Eu sou um engenheiro cristão. Não é isso que nós fazemos? Sou um boiadeiro cristão. Quando na realidade, nós deveríamos ser cristãos que estão praticando o ofício de carpinteiro, de engenheiro. Porque quando nós colocamos a profissão na frente, nós vamos negociar o nosso sacerdócio. Na realidade, meu sacerdócio ele tem que ser exclusivo para Deus. Se no teu serviço colocarem uma questão, ou na tua escola, ou em qualquer lugar da tua casa, te colocarem contra a parede, numa questão que vai custar a sua profissão, que vai custar o dinheiro, que vai custar a saúde da sua família, qual que é a tua atitude? Qual que é a minha atitude diante disso? Colocar o sacerdócio em primeiro lugar? Ou o cuidado, o amor, o carinho, a profissão em primeiro lugar? Muitas vezes nós colocamos tudo em primeiro lugar e deixamos o sacerdócio depois. Primeiro eu deveria me preocupar se isso adora a Deus ou não. Se isso está relacionado a Deus ou não. Mas eu vou perder o emprego. Você é sacerdote de quem? Exclusivo de quem? O emprego, Deus arruma outro. Mas minha família vai passar fome. Quem que é o teu sustentador? No Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, o sacerdócio, ou os sacerdotes, eles não podiam plantar, não podiam arar a terra, porque eles eram exclusivos no cuidado do templo do Senhor. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu sou sacerdote desse templo aqui. Assim como cada um dos irmãos é sacerdote do templo, do qual é o seu corpo, a sua vida. Esse é o templo de Deus. Esse é o templo do Espírito Santo, do qual eu sou o sacerdote. Como homem e esposo, filhos, eu sou sacerdote dentro do meu lar, ali dentro. Mas antes desse sacerdócio, eu tenho um sacerdócio aqui, que é ser sacerdote desse templo, o templo do Espírito Santo. E como eu tenho cuidado desse templo aqui? Como é que eu tenho cuidado desse templo aqui? Porque o cuidado com esse templo aqui, ele vai refletir no cuidado com os outros. O meu sacerdócio aqui vai refletir naquilo que eu vou ser diante desse mundo. Talvez, por isso que não há tantas conversões como havia antigamente. Por isso que não há tantas entregas como dito loucos, porque nós não somos loucos. Nós começamos a medir. Talvez nós estamos vivendo como a palavra em Malaquias, sacerdotes que estão negociando com pecadores a adoração no templo. Que estão negociando. Porque se pecarem contra o pecado, se pecarem contra as pessoas, ninguém vai dizimar e ninguém vai oferecer. Então, para não ficar sem oferecer, porque o sacerdote comia do quê se ele não podia plantar?
comia das ofertas que eram oferecidas no templo. Comia de tudo que era oferecido no templo. Deus então ordenou em Levítico ali que tirasse uma parte para quem? Para que os sacerdotes vivessem daquilo, para que os levitas vivessem daquilo. Porque eles eram exclusivos para o Senhor. Pensa bem hoje, se eu pegar a minha vida, e cada irmão aqui pegar a sua vida para viver exclusivamente para Deus, o que vai acontecer? Será que vai permanecer do mesmo jeito? Ou vai haver uma mudança? Às vezes nós achamos que viver exclusivamente para Deus é me tornar pastor de uma igreja. É outro problema, é outro erro também. O pastor ele tem um ofício, como eu e como cada um dos irmãos. E ele tomou uma decisão de servir a casa de Deus, servir a casa de oração. E qual decisão que eu tomei? Será que eu tenho colocado esse sacerdócio na frente? Será que eu tenho sido sacerdote desse templo do Espírito Santo antes de ser o profissional que eu sou? Ou se no meu serviço falarem qualquer coisa para mim, eu vou fazer um julgamento, vou tentar amenizar aquilo, dar um passo para trás no sacerdócio, tiro a santidade, toco um pouquinho na impureza e acabo fazendo, mesmo sendo ilegal, mesmo sendo contra a palavra, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Ai, Deus sabe por que eu fiz. Deus sabe por que eu contei essa mentirinha. Deus sabe por que eu não falei a verdade. Ai, Deus sabe. Não, Ele sabe, Ele realmente sabe por quê. Porque faltou fé. Ele sabe por quê. Faltou fé, faltou confiar nele. Não, Ele sabe que eu ia perder meu serviço. Ele sabe que eu ia perder o meu pai. Ele sabe que eu ia perder a minha família. Mas você pertence a quem? Eu pertenço a quem? Eu não sou povo exclusivo? Eu não sou de propriedade exclusiva de Deus? Não é isso que Pedro diz aqui que nós somos? Fomos comprados para isso, ser exclusivos de Deus. Que negociação eu tenho feito? Vamos lembrar um pouco de como vivia o sacerdote. O sacerdote, ele precisava, primeiro, viver separadamente. No Velho Testamento, quando a gente vai lá em Êxodo, Levítico, Números, é até livros pesados de se ler, porque falam da lei, explicam cada coisa, cada detalhe, né? A taça tem que ser lavada tantas vezes, deu colocado sangue, colocado em cima não sei o que, aceso o fogo, tá? Explica detalhe por detalhe. Muitas vezes nós passamos por ali rapidamente, só que ali estão contidos coisas que lá em Hebreus vai dizer que aquilo tudo é sombra daquilo que vai acontecer lá no céu. Se nós parássemos para ler um pouquinho mais Levíticos, Números e Deuteronômio, são obras maravilhosas de Deus. Como o irmão Samuel uma vez me falou, né, das proporções ali, né, as medidas, proporções, que há um mistério ali, algo assim, interessantíssimo, que nos atrai, que nos chama para dentro da palavra. Nos faz querer saber mais e mais do Senhor. Porque há mistérios ali que ainda nós precisamos entender. Em Hebreus diz que aquilo é só sombra daquilo que há de vir, das coisas que Deus tem preparado para nós. Então, o sacerdote, ele precisava viver de uma forma separada, santo. O sacerdote, ele não podia tocar em qualquer coisa. Ele não podia tocar em coisas impuras, sangue, pessoas mortas, animais mortos, que foram mortos por outros animais, que você não sabe a procedência da morte daquele animal, não podia tocar. Todo procedimento, ou toda vez que ele tocava em algo impuro, ele deveria imediatamente ir lá e se limpar. Se o sacerdote não se purificasse antes de fazer qualquer tipo de coisa, ele era consumido. Será que nós podemos enfrentar hoje a mesma situação? Será que se nós hoje recebemos a mesma palavra sobre nós, um sacerdócio, podemos oferecer sacrifício de louvor e adoração diante de Deus, estando impuros? Será que nós não fomos consumidos ainda porque há misericórdia e graça? Ou porque Deus nem liga porque nós não somos sacerdote? É uma coisa a se pensar. 2 filhos de Arão foram oferecer diante de Deus, queimar um incenso lá, acender um foguinho, mas Deus não aceitou, porque eles não tinham condições de fazê-lo, porque o azeite para se queimar tinha que ser feito com
detalhes. E eles não seguiram os mesmos procedimentos. Não pegaram dos mesmos produtos que Deus falou que era para pegar. Das mesmas ervas. E quando eles ofereceram diante de Deus aquele incenso, Deus tomou aquilo como fogo estranho na presença de Deus. Fogo estranho. Quantas vezes nós oferecemos fogo estranho diante de Deus? Porque não fazemos as coisas da forma que Deus diz que nós devemos fazer. Não seguimos uma vida como Deus diz que nós devemos seguir. Pela misericórdia e graça de Deus, não somos consumidos. Mas cabe pensar e refletir. Não somos consumidos por misericórdia e graça? Ou não somos consumidos porque somos tolos e não somos sacerdotes diante de Deus? Ananias e Safira, ditos convertidos ali, pegaram as suas ofertas de algo que tinham vendido, ofereceram parte da oferta, mas diante do altar mentiram, dizendo que era tudo. Diante de Pedro, e ali as testemunhas, cheias do Espírito Santo, foram consumidos. Primeiro o marido, depois a esposa. Que os dois ligaram em mentira, combinaram mentir, diante da santidade de Deus, que estava ali sobre aqueles homens, cheios do Espírito Santo. O que eu tenho feito do meu sacerdócio? Como eu tenho andado como sacerdote sobre essa terra? É a pergunta que eu me faço. E deixo ela aqui para os irmãos também. Outra coisa, o sacerdote ele tinha que ter um cuidado todo na preparação dos utensílios do templo. Nada poderia ser feito de qualquer jeito. Havia todo um zelo, todo um cuidado. Jesus, ao entrar no templo, ao ver aqueles homens vendendo dentro do templo, negociando dentro do templo, diz que ele tira ali um cordão ou um cinto, alguns dizem cinto, outros cordão, ele dobra aquilo ali e sai dando cordoada em todo mundo. É até meio espantoso de ver Cristo tendo uma atitude mais enérgica, né? Ou outros vão dizer agressiva, mais enérgica. Mas eles estavam dentro do templo, um lugar de oração. Eis que este lugar é chamado casa de oração. Porém vós fizeram dessa casa casa de perdição, pois vocês são ladrões e salteadores. O povo negociava dinheiro, o povo negociava sacrifício. O que era para eu fazer? Era para eu pegar o animal que eu recebi, que nasceu, separar o animal perfeito. Aí o que o pessoal fazia no templo? O cara, ele vendia os animais perfeitos para poder sacrificar. Sem mácula, sem mancha, em saúde. Então ia lá, comprava o animal bom e ia sacrificar o animal bom. Mas qual que é a ordem do Senhor? Não era para você comprar animal bom e sacrificar. A ordem era para você, da sua cria. É seu. É sacrifício seu. Não é esperar que o outro faça sacrifício por você. Esse é outro problema do sacerdote que nós recebemos. No sacerdócio que eu recebi, não há como alguém ser sacerdote desse tempo por mim. Muitas vezes nós esperamos dos pastores que eles sejam sacerdotes desse templo aqui, ou de líderes, ou de outras pessoas. E nós vamos vivendo de qualquer jeito e vamos esperando que pessoas sejam sacerdotes por nós. O sacerdócio real foi dado a mim e foi dado a você. Nós recebemos isso de Cristo Jesus. Como Pedro diz, se é que nós conhecemos ou experimentamos a bondade do Senhor. Se é que nós experimentamos, então nós temos isso aqui. Se não experimentamos, então realmente nós vamos viver de um outro jeito, que não é esse jeito aqui. Pois não experimentamos da bondade de Deus. Não experimentamos da salvação. Pois essa é a manifestação da bondade do Senhor. Outra coisa que os sacerdotes tinham que fazer, e isso talvez é o que nós mais pecamos. Ao sacerdote era dado a ordem de que ele mantesse aceso a chama no altar. E a palavra fala que aquele fogo jamais deveria apagar-se. Jamais quer dizer eternamente aceso. Quer dizer nunca se apagar. Jesus, numa das igrejas do Apocalipse, o que ele diz?
Vocês abandonaram o primeiro amor. A chama não esfriou sozinha. Nós deixamos a chama esfriar. Por quê? Porque nós não mantivemos aceso o fogo no altar. Mas não mantivemos acesa a busca pelo calor que vem de Deus. Quantas vezes? Eu estou me sentindo frio hoje, eu estou me sentindo sem fé hoje. Então vai lá e acende o fogo, porque ele está apagado. Não estou confiando tanto em Deus hoje, então vai lá e acende o fogo, porque ele está apagado. Por que o fogo deveria sempre estar aceso? Todo dia de manhã deveria separar a lenha, colocar a lenha para queimar. E essa lenha deveria ser reposta sempre quando o fogo começasse ali a tentar se apagar. Aquele fogo não poderia apagar de noite, ele deveria manter a noite toda queimando até o outro dia, então não poderia apagar jamais. Então não tem folga, nem de dia, nem de noite. Então eu não posso deixar o fogo apagar, nem no meu serviço, nem em casa, nem de noite quando eu estou dormindo. Por isso que muitas vezes, talvez nós não entendemos, mas talvez agora a gente possa entender um pouco mais. Muitas vezes é difícil a gente estar diante de qualquer outra coisa, seja uma diversão, seja um entretenimento, seja um filme, seja qualquer coisa, seja uma reunião, seja o que for. Se aquilo lá, no meio daquilo, não estiver fogo. O fogo é uma coisa que vai tirar o fogo, que vai abafar o fogo. Por que o fogo deveria estar sempre aceso? Porque havia um sacrifício que deveria queimar até o fim. Para esse sacrifício não poderia ficar fogo apagado. Se o fogo se apagasse, o que ia acontecer? Aquela carne apodrecia. Ao invés de ser queimada, ela ia apodrecer. E ao invés de aroma suave ao Senhor, o que subiria era o cheiro da carne podre. Então toda vez que nós deixamos o fogo apagar, o que sobe diante de Deus é o cheiro do pecado. É o cheiro da carne podre. E não do sacrifício queimado completamente, pois essa era a ordem do Senhor, sobre o sacrifício para perdão dos pecados, que se queimasse completamente, todo o sacrifício. O que isso quer dizer? Se eu sou o templo do Espírito Santo, o fogo tem que estar aceso dentro de mim. E o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que Paulo diz? Nosso corpo. Eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável, que tem que ser queimado nesse altar dia após dia. Então o fogo ele tem que estar aceso dentro de mim, para que eu possa queimar a minha vida em favor a Deus. A minha vida ela deve ser consumida pelo fogo do altar que está no meu coração, por uma vida com Deus. Esse deve ser o meu proceder, essa deve ser a minha vida. Então a gente precisa ser verdadeiro, tanto conosco quanto com Deus. Quando a gente começar a pensar que nós estamos meio enfraquecidos, como nós estamos meio assim, ameaçados, ser verdadeiros e falar assim, eu estou precisando de Deus, estou deixando o fogo apagar. Por isso que eu vou dizer, muitas vezes as pessoas vão contrariar, mas hoje, muitos estão colocando desculpa na pressão do mundo, estão colocando desculpa que os tempos estão difíceis demais, porque a iniquidade aumenta e o amor se esfria. Tudo isso a palavra disse que ia acontecer? Sim. Haveriam lutas? Sim. Guerras? Sim. Rumores de guerra? Sim. Perseguições? Sim. Mortes? Sim. Mas a palavra diz, em tudo isso vós sois mais que vencedores. E muitas vezes não é isso que nós vemos. Tá assim, sou mais que derrotado. Sou mais que vencido. Por quê? Porque o mundo é difícil. Não, porque a aprovação está difícil. Não, é porque está faltando Cristo. Está faltando fogo no altar. É por isso. Mas nós queremos colocar a culpa em outros. Culpa em outros. Sacerdócio, exercido por nós em santidade. Não podemos deixar que outras pessoas usem das nossas vidas para aquilo seja contra Deus. Exemplo disso, Eli. Eli era sacerdote do templo. Eli foi avisado várias vezes que os seus filhos
estavam ali naquele templo ali, brincando no templo, se prostituindo no templo, fazendo o que queriam no templo. Roubavam da oferta que eram para Deus, comiam das melhores coisas, deixavam o resto e sacrificavam o resto, queimavam o resto para o Senhor. Comiam das carnes e das gorduras, e aquilo que era para Deus, deixou. Eli foi substituído por um garoto, Samuel. Um homem que deixou de ouvir Deus, voltou a ouvir Deus pela boca de Samuel, um menino. É triste, né? Mas muitas vezes nós fazemos isso. Por filhos, por esposa, por pais, por parentes, por amigos, nós abandonamos a santidade do altar. Abandonamos a santidade desse templo aqui. Para ficar bem com um, para ficar bem com o outro. Quantas vezes nós escutamos jovens e adolescentes falar para a gente, mas é que, senão eu perco a pessoa, senão eu perco o amigo. É melhor você perder do que se perder. Um pregador muito antigo, eu não sei o nome dele, mas eu lembro de algum livro que eu li. Ele diz o seguinte: pregador, salva-te a ti mesmo. E ele usa aquele texto: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você pregar para 1 bilhão de pessoas e talvez elas até converterem e você ser lançado no fogo do inferno? Então salve a sua vida. Isso não é egoísmo, isso é exemplo. Primeiro eu preciso andar como salvo, para que as pessoas vejam o que é a salvação de Cristo manifesta em mim. Porque não dá para pregar a salvação se eu não viver como salvo. Posso indicar o caminho, mas eu nunca vou ser parte do caminho. Isso é complicado. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por causa disso, nós temos perdido muitas pessoas. Por causa disso, nós temos perdido muitas pessoas. Porque talvez nós estamos assim e outras igrejas estão assim. O povo de Cristo hoje, por ter esquecido e abandonado o sacerdócio real, e está vivendo mais a sua profissão, mais o seu sonho, mais o seu plano, porque muitas vezes é isso. Ó Deus, eu sou santo, eu purifico aqui e tal, mas isso aqui eu não abro mão. Esse projeto aqui eu não abro mão. Nele eu vou até o fim. Espera aí. Eu não sou de propriedade exclusiva de Deus? Se eu sou exclusivo de Deus, eu não pertenço nem a mim mesmo. O que a palavra diz? Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Será que eu estou vivendo a vida de Cristo? Mais uma pergunta boa para a gente responder nessa noite. Se Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele, estou vivendo a vida de Cristo hoje aqui? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Cada um consigo mesmo, porque a palavra diz que cada um analisa a si mesmo. E vou me analisar. Será que eu tenho sido a imagem de Cristo nesse mundo? Se Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele? Se é que Ele morreu a minha morte, pois talvez ainda exista uma morte para eu morrer, e uma morte que vai me levar para uma eternidade de sofrimento. Então eu não posso abandonar um sacerdócio que eu recebi de Cristo Jesus, de manter-me puro, de manter-me santo, de manter-me separado, de ter uma vida exclusiva de Deus. O restante fica para o restante, o resto é para o resto. Talvez então nós vamos entender quando Jesus chamou um jovem, um senhor, ou alguém, uma pessoa, um homem, para ser seu discípulo. Vem e me segue. Jesus, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Jesus gentilmente diz para ele: deixe os mortos enterrarem os mortos. Falta de misericórdia? Ou Jesus está dizendo assim: te chamei para ser exclusivo meu. Exclusividade. Deus é um Deus de exclusividade. Deus nunca aceitou que um homem adorasse a Ele e a outro Deus. Deus nunca aceitou que um homem o adorasse somente, mas não o adorasse do jeito que Ele disse que era para adorar. Isso é exclusividade. Deus é mau por isso? Não. Porque Ele sabe que se a gente começar a adorá-lo do jeito nosso, quer dizer que eu não tenho. E hoje nós sofremos isso também. O sacerdócio real
não é segundo Israel. O sacerdócio real eu recebi segundo Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Foi segundo Cristo que eu recebi. Não é segundo um homem qualquer. Segundo o pastor Pedro, ou segundo o pastor Gerson, o pastor Joelma, ou segundo qualquer líder. O sacerdócio que nós recebemos foi segundo Cristo Jesus. Então é como ele eu devo viver. Então, outra coisa que a gente escuta muito hoje. Não, eu busco Deus do meu jeito. Eu adoro Deus do meu jeito. Eu tenho o meu jeitinho particular de adorar a Deus. Eu tenho o meu jeitinho particular de buscar a Deus. Isso não existe. Eu tenho o meu jeito particular de viver Cristo. Isso não existe. Porque se nós morremos e agora temos que viver a vida de Cristo, o meu jeitinho particular é como Cristo viveu. Esse é o nosso jeitinho particular, como Cristo viveu. Ele pode nos usar individualmente, com nossas características pessoais que Ele nos deu, sim. Mas na adoração e na vida cristã, eu tenho que buscar ser como Cristo. Aí se eu for exercer uma profissão, e aquela profissão em algum momento condenar, ou dar por condenado o meu sacerdócio, eu abandono aquela profissão. Mas e se eu não achar nenhuma profissão? Morre de fome. Mas eu vou para o céu. Melhor que você perca a mão ou um olho e vá para o céu do que vá com o corpo todo para o inferno. Não é isso que Jesus deixa para nós? É para isso que Ele falou aquilo. Para que nós não nos preocupássemos com aquilo que nós vamos perder nessa terra, mas com aquilo que nós vamos ganhar depois dessa terra. É isso que deve ter valor. Com as pregações que nós temos ouvido hoje, que tiram a responsabilidade de alguém. São falsos profetas, são maus obreiros, são cães, que há muito tempo têm ensinado. Não é de agora não, é desde a igreja aqui, primitiva. Estão ensinando que algumas coisas não precisa fazer. Você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo, não precisa ir tão longe não. Não, você está sendo muito radical. Nossa, você está sendo fanático. Se é fanatismo, então Cristo tem que ser tirado da Bíblia. Agora, se Ele for tirado da Bíblia, onde está a salvação? Se sacrifícios não agradam ao Senhor. Se sacrifícios não foram capazes de agradar a Deus. Porque Cristo me mostra uma vida radical. Ele me mostra uma vida de entrega. E Ele já começa com o radicalismo no chamado dos seus discípulos. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Quem perder a sua vida a encontrará, mas quem ganhar a sua vida nessa vida, a perderá. Isso é radical. Só para a gente ter uma ideia, não sei se todos sabem, mas a palavra radical, ela vem de raiz. Ratzis, que vem de raiz, que vem direto da raiz. Então, eu sou radical, quer dizer que eu estou indo lá na raiz, eu estou indo lá no que é verdadeiro. Estou indo direto na árvore. Muito mais do que a árvore, eu quero ir na raiz, da origem dela. Isso é ser radical, é ir na origem. E quando eu falo radicalismo com Cristo, quer dizer que eu estou indo em Cristo, sendo ensinado por Ele, eu quero dele. Eu quero ver o que Ele diz a respeito disso. O que Ele fala a respeito disso. Então, o que eu tenho feito com o sacerdócio real que eu recebi de Cristo Jesus? Como eu tenho cuidado desse templo do Espírito Santo? Como é que eu tenho andado em santidade dia após dia? Eu recebi realmente Cristo em mim? Se Cristo vive em mim, aonde que está Israel? A palavra diz que a vida do Israel tem que estar escondida em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida, oculta em Cristo Jesus. Porque quem tem que aparecer? Cristo. E o Israel? Dentro dele, oculto nele. Não deve aparecer. Mas normalmente nós nos preocupamos com aquilo que nós aparecemos, como nós aparecemos, o que nós somos. E nunca como que a pessoa vai me enxergar como Cristo, mas como que ela está me enxergando como Israel. Como que ele vai me enxergar como Israel? Como as pessoas estão me enxergando como Israel? Não. Isso é status. Isso é título. É um título. Israel é um título agora. Porque o verdadeiro que deve viver é o Cristo. Um dos assuntos que nós temos tratado na escola bíblica com os jovens é sobre a dificuldade de fazer diferença nessa geração. E um dos assuntos que foram colocados ali, um dos títulos,
que uma das dificuldades de fazer diferença nessa geração é porque é difícil parecer como Cristo. Se fosse fácil, não dependeria do Espírito Santo. Se fosse fácil, Jesus não ia falar que a porta é estreita. Se fosse fácil, Jesus não ia falar que no mundo a gente teria aflições. Se fosse fácil, não seria difícil. Simples, né? Se fosse fácil, não seria difícil. E por que é difícil? Porque exige de nós alguma coisa. A salvação, ela é gratuita. Mas para eu recebê-la, eu preciso dar em condições. E a condição é a obediência. Nós discutimos semana passada com os jovens. Você quer que o teu pai ou a tua mãe demonstre amor por você, dando aquilo que você pede. Não é isso que normalmente, como filhos, nós queremos? Todo mundo aqui um dia foi filho. Acho que ninguém surgiu, né? Ninguém caiu assim no mundo. Se caiu, nós temos que repreender agora, porque se caiu formado no mundo é capeta, né? Então, nós temos que repreender agora. Então, ninguém caiu formado no mundo. Todo mundo foi filho um dia. Então, a gente acha que os pais nossos, para nos amar, demonstrar amor por nós, é dar aquilo que nós precisamos e queremos. Ou aquilo que a gente acha que precisa, né? Mas e o nosso amor para com os nossos pais? É de ser uma mala? Um desobediente? O nosso amor para com os nossos pais não é fazer aquilo que eles nos pedem? E se aquilo que eles nos pedem vai nos custar aquilo que nós queremos? Quanto maior amor eu demonstraria por eles, deixando de querer aquilo que eu quero, porque eles querem algo diferente do que eu quero. Não é um amor muito maior? Quão grande amor é o que Deus fez por nós, sacrificando o seu único filho por causa de pecadores. Que amor é esse? Que grande amor é esse? Quem consegue medir, quem consegue mensurar, quem consegue dar um nome a isso, quem consegue dar uma qualidade para isso? Ninguém. Agora, essa gratuidade da salvação, ela custa para nós algo que nós já recebemos. Paz que excede o entendimento. As mãos de Deus e os seus ouvidos inclinados às nossas orações, por intermédio de Cristo Jesus. Tudo que pedires em meu nome, será feito, será dado. Isso tem um preço. Nossa conduta, nossa vida diante do altar. Agora, se o altar está dentro de mim, se o templo do Espírito sou eu, como eu tenho sido sacerdote desse templo? Será que eu estou entregando a minha vida para alguém cuidar? Será que é isso que eu estou fazendo? Ah, eu estou pedindo oração ao pastor Jesse, ele ora para mim todo dia. Não, mas e o seu sacerdócio real? Não, eu tenho sim. Então acabou. Não, é que eu estou com dificuldade. Ah, não, então isso é o funcionamento da igreja. Quando um órgão começa a desfalecer, todos os outros começam a trabalhar em favor daquele para que ele se fortaleça. Mas e aquele que tem 20, 30, 40, 50 anos que não fortalece nunca? Que nunca assumiu um sacerdócio real? O sacerdócio real vai cobrar de nós a pregação do evangelho e o cuidado com outras almas. O sacerdócio, ou o sacerdote, ele tinha o dever de falar ou de pregar a respeito de Deus para todas as nações, para todo o estrangeiro. Quando o estrangeiro chegava no lugar, o que eles faziam? Apresentavam diante do sacerdote. O sacerdote o recebia, conversava com ele, passava para ele toda a explicação daquilo que tinha que fazer. Se você quiser viver aqui no meio do nosso povo, é isso. Era apresentado o estrangeiro diante do sacerdote. E ele passado tudo aquilo, a conduta que ele tinha que viver. Ao fazer isso ou isso, vai ser expulso do meio de nós, pois você não pode ficar aqui. Você quer conviver conosco? Então é dessa forma aqui. E às vezes as pessoas não entendem isso. O sacerdote, ele tinha uma vestimenta diferente. A palavra diz que ele era vestido de beleza e santidade. Era algo santo e belo ao mesmo tempo. Então, essas características da diferença que o sacerdote faz. Aí hoje a gente encontra com alguns sacerdotes, que é o que recebeu Jesus Cristo, que tem um sacerdócio real sobre a sua vida, que seriam uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
E você fala assim, e esse jeito de você vestir, esse jeito de você viver? Não, eu vivo, eu adoro do meu jeito. Então já está errado. É que você não pode julgar, só Deus sabe o que tem dentro do meu coração. O que tem dentro do teu coração é expresso por aquilo que está fora de você. O que tem dentro? O que tem dentro de uma árvore? A gente sabe quando dá o fruto. Se você está manifestando esse fruto, é porque a tua árvore está cheia disso. O DNA da árvore, ele vai mostrar através do fruto o que ela é. E é isso que Jesus nos diz. Conhecereis a árvore pelos frutos. Então, o fruto que você está me apresentando é um fruto de que a árvore não é boa. Não, mas você não pode me julgar. Só Deus me julga. Só Deus vê o coração. Você nunca leu sobre Davi? Boa, muito boa a palavra que você usou. Você está pronto para viver como Davi? Está pronto para enfrentar tudo que ele enfrentou? Você só quer a parte da bênção dele? Está pronto para ser servo como ele foi? Está pronto a viver segundo o coração de Deus como ele viveu? Então, as referências bíblicas que muitas vezes nós usamos muitas vezes para tentar escapar de uma responsabilidade que nós temos. Mas quando nós dizemos aqui que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, isso não é à toa. Não é para colocar um monte de broche em mim e falar assim, ó, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá aqui, o que você é? Eu sou isso aqui. Não. A mesma palavra que nos diz que nós somos tudo isso, ela continua aqui, para a gente terminar. No versículo 9 ainda. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha o propósito aqui, um fim, existe um fim para recebermos tudo isso, não é para nós nos sentirmos bem, não é para eu ficar legal, não é para eu falar para todo mundo que não tem Deus, que eu sou tudo isso aqui, não, tem um fim para isso, e qual que é o fim? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, da onde? Das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. É esse que é o propósito de nós sermos tudo isso e recebermos tudo isso. Proclamar as maravilhas. Agora, se as trevas, ou se a luz que eu vivo parece com as trevas, será que eu vivo em luz? Será que ele me transportou para o reino de luz? Se eu sou parecido com aqueles que andam em trevas? Se o meu comportamento é muito próximo daqueles que andam em trevas, eu vivo em luz? Ou será que a minha luz é aquela luz de 40 watts? Não, é que a minha luzinha que eu recebi é aquela de 40 watts, aquela luzinha apagada, você dá sono na gente. Não. A luz de Cristo brilha mais do que o nascer do sol. A palavra diz que nós precisamos andar de forma justa, dia após dia, como um amanhecer, que começa ali pequeno até dar meio-dia, até o topo do dia. Assim deve ser a nossa forma de viver. Dia após dia crescendo. E às vezes a gente vê as pessoas chegam com uma luz tremenda, daqui a pouco vai acabando, some, apaga. Mas nós precisamos dizer, nós precisamos ser sinceros conosco o suficiente para dizer, eu estou me apagando. Eu não estou sendo um sacerdote suficiente. Eu não estou cuidando do meu tempo. Irmãos, essa palavra, primeiramente, ela veio para mim. Porque é a condição na qual eu estou vivendo hoje. Falta-me cuidado com o tempo do Espírito Santo. Eu sei que tem faltado cuidado com o tempo do Espírito Santo. Falta-me entrega. Falta manter a chama sempre acesa. Não é um palito de fósforo, não. É a chama capaz de consumir o altar. O palito de fósforo, diante de um grande sacrifício, ele vai se apagar. Não vai dar, não vai ter condições de queimar o sacrifício todo. Então a chama ela tem que arder sobre o altar. Tem que arder sobre o altar. Então não é algo que eu simplesmente chego ali e apago com cuspe, molho o dedo e apago. Não. É algo que eu não consigo nem chegar perto. Assim deveria ser a nossa luz diante dos homens, como de Cristo. Ao ponto de a nossa presença,
A nossa presença, sem a nossa palavra, ser tão forte porque Cristo vive em nós, que as pessoas iam dizer, ele é diferente, ela é diferente. Eu sinto algo diferente em você. Não sei explicar. Da onde você é? De que país você veio? Sou daqui mesmo. Mas você tem algo, você tem um brilho diferente. Eu não consigo dizer o que é. Então você vai falar assim, esse brilho eu recebi daquele que me tirou do império das trevas e me colocou no seu reino de luz. Esse brilho é de Cristo, a luz do mundo. Esse deveria ser o nosso cartão de visita. Esse deveria ser o nosso cartão de pregação, a nossa própria vida, a nossa presença em qualquer lugar. Eu confesso que eu não tenho sido assim. Não é a minha presença que chama a atenção das pessoas. Não é o poder de Deus em mim que tem chamado a atenção das pessoas. Muitas vezes eu tenho que falar, mostrar, corrigir, forçar um pouquinho ali. Mas era para nós vivermos dessa forma. Esse é o projeto de Cristo. Homens que vivam cheios do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo em nós nos leve a ser testemunhas vivas da sua palavra. Não testemunhas falantes, testemunhas vivas. A palavra já fala por ele. A palavra já fala por ele. Dá uma Bíblia então, para cada um e acabou. Mas e a minha vida, e o testemunho vivo em mim? Como que eu vou apresentar para alguém o que Cristo fez? Como alguém vai crer em Cristo se ele não fez nada na minha vida? Eu continuo o mesmo. Você continua o mesmo. Que Cristo é esse? Não tem nem poder para te transformar. Aí você vem falar para mim que ele vai me tirar da droga? Você vai falar para mim que ele vai me tirar do vício? Você vai falar para mim que ele vai me tirar do roubo? Você vai falar para mim que ele vai cuidar de mim? Você vai falar para mim que eu posso abandonar a prostituição, que ele vai cuidar de mim? Eu não vejo Cristo em você. Complicado. Por quê? Porque muitas vezes nos falta não somente ler e colocar adesivos em nós, mas nos falta assumir aquilo que a palavra diz. Um sacerdócio real, segundo a ordem de Jesus Cristo, para ministrarmos diante de Deus, como Ele ministrou, nascendo, vivendo, morrendo e ressuscitando para a glória de Deus. E assim Ele nos deu a mesma vida, para que nós nascêssemos, vivêssemos, morrêssemos e com Ele ressuscitássemos para a glória de Deus. Isso é o que Deus tem para nós, através de Cristo. Que seja a nossa vida, que seja a nossa busca, em nome de Jesus.